Olá, meus queridos, aqui é a professora Ravena de Artes e hoje iremos dar início à revisão e correção dos conteúdos já postados. Vamos iniciar então com o primeiro texto, que foi a Arte e a Imaginação. O texto foi enviado para leitura e cópia no caderno. Após a leitura, vocês iriam entregar para mim uma atividade referente à frase "Já pensou se fosse possível?". Eu irei ler o texto agora e em seguida irei mostrar algumas atividades referente a esse texto. Vamos então acompanhar a leitura do texto, A Arte e a Imaginação. A imaginação criadora transforma a existência humana através da pergunta que dá sentido à aventura de conhecer. Já pensou se fosse possível? O mestre Nasrudin estava sentado à beira de um lago muito grande. O prefeito da cidade passava por ali naquele momento e viu quando Nasrudin jogou um pouco de iogurte nas águas e começou a mexê-las com uma vareta. Perguntou-lhe o que fazia e o outro respondeu: "Estou fazendo iogurte." "Mas isso é um absurdo", disse o prefeito. "É impossível fazer iogurte dessa maneira. A água não vira iogurte." "Já pensou se fosse possível?", respondeu Nasrudin. Então, esse foi o texto que foi enviado para vocês, tá, pessoal? Onde a atividade vocês iriam utilizar a imaginação de vocês, tá? Num desenho ou num texto, na frase "Já pensou se fosse possível?". Para quem conseguiu fazer o texto ou a imagem em cima dessa frase, está correto. Acompanhe agora as imagens que eu selecionei para mostrarem como era para ser feita a atividade, tá ok? Para quem fez dessa forma ou parecido, está correta a atividade, tá? Vamos então à correção da próxima atividade, que é a simetria na arte. Iniciaremos então com a leitura do texto, a simetria na arte. A simetria é um conceito que passa por várias áreas, como a matemática, a artes, a biologia e a arquitetura. Para muitos, ela é sinônimo de beleza e perfeição. Desde a Grécia Antiga, a simetria é utilizada para passar um senso de ordem e harmonia nas construções. O que é simetria? Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, é claro, na arquitetura. O termo simetria vem do grego sim, junto, mais, metron, medida ou qualidade do que tem a mesma medida. Sendo assim, se o elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho, ela é considerada simétrica. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas. Ou seja, pessoal, o que podemos entender é referente ao texto que simetria é os dois lados iguais. Eu pedi então para que vocês fizessem um desenho simétrico com o nome de vocês, onde vocês iriam escrever de letra cursiva o nome de vocês, iriam contornar e recortar, onde as duas partes iriam ficar iguais, criando o seu monstrinho simétrico. Segue agora algumas imagens referente à simetria do seu nome. Quem fez dessa forma ou parecido, está correta a atividade, ok? Dando continuidade, então, iremos para as cores. Aprendemos, então, nessa aula, que só conseguimos enxergar as cores por causa da luz, e que a luz do sol que percebemos como branca, na verdade, é composta por 7 cores, as cores do arco-íris. E quem descobriu isso tudo foi Isaac Newton, quando decompôs a luz do sol com um prisma de cristal. Ele também fez uma experiência conhecida como disco de Newton, onde um círculo com as 7 cores do arco-íris que gira rapidamente formando uma única cor, a branca. E vimos também as classificações das cores, onde são classificadas como cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. As cores primárias são chamadas de cores puras, pois não podem ser obtidas pela mistura de outras cores. São 3 as cores primárias: o vermelho, o amarelo e o azul, das quais surgem as outras tonalidades.
Já as cores secundárias é a união de duas cores primárias, que representam as três cores secundárias: o verde, que é a junção do azul e o amarelo, o laranja, que é a junção do amarelo e o vermelho, e o roxo ou violeta, que são as junções das cores vermelho e azul. Chegamos então, por fim, às cores terciárias, que nada mais é que a junção das cores primárias com uma cor secundária. Um exemplo é o vermelho com laranja, que forma a cor vermelho alaranjado. O azul com roxo, que forma o azul arroxeado, e assim por diante. Vamos então à correção da atividade proposta. Questão 1. Após assistir a videoaula, responda às questões a seguir. A. Quais são as cores primárias? Então, pessoal, as cores primárias são aquelas cores puras lá, que não precisam de nenhuma cor para existir, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Questão B. Quais são as cores secundárias? Bom, as cores secundárias são a união das cores primárias, ou seja, o azul e o amarelo formam o verde, que é a cor secundária. O vermelho mais o amarelo formam o laranja, que é a cor secundária. O vermelho mais o azul, que forma o roxo ou o violeta, que é a cor secundária. Agora, a questão C. Quais são as cores terciárias? Vamos lá, pessoal. As cores terciárias é a junção da cor primária com uma cor secundária, ou seja, o vermelho com roxo forma o vermelho arroxeado, que é a cor terciária. O vermelho mais o laranja forma o vermelho alaranjado, que é a cor terciária, e assim por diante, tá? Então, a cor terciária é a junção da cor primária com a cor secundária, tá ok? Vamos à questão número 2. Observe a imagem do quadro do gato de Romero Brito e decomponha as cores conforme pede os exercícios abaixo. Então, vamos lá observar as cores do Romero Brito. Vamos então à questão A. Quantas cores a obra de Romero Brito possui? Vamos lá ver, analisar o quadro. Tem laranja 1, amarelo 2, vermelho 3, azul claro e escuro 4, vermelho alaranjado 5, rosa 6, branco 7, preto 8. A obra de Romero Brito, então, tem 8 cores. Questão B. Quantas cores são primárias? Vamos lá. 3 cores primárias. O amarelo, o azul e o vermelho, tá? Quantas cores são secundárias? Vamos lá. Quantas cores secundárias nós temos aqui, pessoal? Dá uma olhadinha. Nós temos apenas uma cor secundária, que é o laranja, tá? Vamos então à questão D. Quantas cores são terciárias? Vamos ver lá. 2 cores terciárias, pessoal, que é o vermelho alaranjado e o rosa, tá? Então, essas são as respostas. Vamos então à correção e revisão das cores neutras, cores quentes e frias. No caso, as cores neutras são basicamente formadas pelo preto, o branco e o cinza. E a temperatura das cores são cores quentes, que são as cores vibrantes e alegres, que transmitem sensação de calor, e as cores frias, que são as cores sóbrias e tristes, transmitindo a sensação de frio, tá? Já as chamadas cores neutras reúnem as cores que não transmitem nenhuma dessas sensações citadas, ok? As principais características das cores neutras são: complementam outras cores, possuem pouca energia e baixo reflexo e baixa intensidade. Agora que entendemos mais sobre as cores neutras, frias e quentes, vamos entender um pouco sobre as cores análogas e complementares. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que são cores análogas e cores complementares, tá? As cores análogas, elas são constituídas pela mesma cor básica e elas estão dispostas bem próxima uma das outras dentro do círculo cromático. Já as cores complementares, elas estão dispostas de frente, ou seja, são opostas, e isso garante o contraste entre uma cor e outra. Vamos então agora analisar o círculo cromático para que a gente possa entender melhor o que são cores complementares e cores análogas. Como vocês podem ver aí nesse desenho, as cores análogas estão uma dispostas ao lado da outra. Já as cores complementares estão uma à frente à outra. Então, esse círculo cromático dá para você entender muito bem
quais são as cores análogas e quais são as cores complementares, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho sobre essa aula. Agora nós vamos fazer a correção da atividade referente às cores neutras e cores complementares e análogas, ok, pessoal? Vamos então à primeira questão. Quais são as principais cores neutras? Como a gente estudou, as principais cores neutras são o preto, branco e o cinza. 2. Quais são as cores quentes? Como nós estudamos, as cores quentes são aquelas que transmitem sensação de calor. Temos como exemplo vermelho, laranja e entre outras também, tá? Questão 3. Quais são as cores frias? Bom, se as cores quentes transmitem sensação de calor, as cores frias só podem transmitir a sensação de frio, que são as cores azul, verde e entre outras, tá? Questão 4. Qual das cores abaixo não é considerado uma cor fria? Vamos lá. A, laranja. B, azul. C, violeta. D, verde. Bom, sabemos que o azul, o violeta e o verde transmitem a sensação de frio. Então, a única questão aqui que pode bater com a resposta é a A, que é laranja, que não tem nada a ver com frio, que ela nos transmitem sensação de calor. Então, a resposta da 4 é a A, laranja. Questão 5. Coloque C para a alternativa certa e E para a alternativa errada. Vamos lá, alternativa A. As cores frias são associadas à água, ao gelo, ao céu e às árvores, que são as cores violeta, azul e verde. Essa questão está certa, galera? Quem colocou certo, acertou. É Czinho de certo. B. As cores quentes são associadas ao sol e ao fogo. Sim, também está correta. B é o Czinho que você vai colocar aí na lacuna. Questão C. As cores quentes são laranja, azul e vermelho? Não, as cores quentes são... azul não é uma cor quente, é uma cor fria. Então, é o Ezinho de errado. D. As cores quentes passam sensação de calor? Sim, Czinho aí. E. As cores frias nos transmitem a sensação de frio? Sim, Czinho aí. Agora, a questão 6. O que são cores análogas? Bom, pessoal, como a gente estudou e vimos lá o círculo cromático, as cores análogas são as cores que estão dispostas uma ao lado da outra ali no círculo cromático, tá? E as cores complementares, que é a questão 8 no caso, que são cores complementares. As cores complementares são aquelas que estão à frente no círculo cromático, tá? E a última questão, que é a questão 9, faça um desenho utilizando as cores quentes e frias. Então, eu vou postar aqui alguns desenhos, vou mostrar aqui para vocês alguns desenhos que me enviaram, que estão corretos referente a essa última questão aí, tá bom? Então, para quem respondeu, coloque certinho aí nas questões que estão certas. Para quem errou, corrija direitinho, tá legal? E aproveitem aí os desenhos e a criatividade de vocês. Estão de parabéns. E aí estão alguns desenhos para demonstrarem como era para fazer a última questão, tá? Se vocês utilizaram as cores quente e fria para criar os seus desenhos, a questão está correta. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da revisão e correção dessas aulas, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, espero que tenham corrigido corretamente no caderno de vocês. E a próxima aula iremos dar continuidade à revisão e correção dos outros conteúdos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham ainda referente a essas aulas que já foram corrigidas e já foram revisadas, peço que entrem em contato comigo. Beijo e tchau!